Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Gente, deixa eu deixar um recado para vocês. Vocês devem estar estranhando, né? O pessoal ligando aqui na TV e atendendo Milícia da Imaculada. Como agora nós estamos rádio e TV juntinhos, nós juntamos todas as nossas companheiras, colaboradoras que atendem o telefone. Então nós vamos atender mais só TV Imaculada ou Rádio Imaculada Conceição. A gente está junto, somos Milícia da Imaculada, então vai atender. A Catarina está aqui para te atender, a Rose está aqui para atender. E também a tia Ramona, né, gente? Fora os nossos voluntários, que são os plantonistas, né, Marlete, que atendem. A gente resolveu unificar, já que... Quando liga pra milícia, que é rádio e é TV. Aí se quiser falar lá na rádio, vai transferir pra rádio. Se Exato. quiser falar na TV, vai transferir aqui pra TV, viu, gente? A gente tá junto aqui, a gente tá tentando unificar e fazer tudo muito bonito. E se quando quiser ligar, colocar intenção para os momentos de oração diferentes, também temos na rádio e na TV, é só ligar e falar, olha, minha oração, minha intenção é pro rosário na rádio. Minha intenção é pro rosário na TV, é só especificar. Quanto E a vai isso, dar não muda. tudo certo. Porque agora as meninas estão todas juntas, né? Elas vão Isso, ficar é todas verdade. juntas. Aqui a gente vai fazer esse trabalho conjunto. Gente, para quem ligou a TV agora, tô recebendo Marlete Lacerda, missionária da Imaculada Padre Kolbe, e também marióloga. Estamos falando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Achei muito importante, já que a gente está vivendo esse período, né, Marlete? Isso, sábado vamos celebrar a solenidade. Exatamente. E é uma festa que é celebrada por toda a igreja, né? Exato. É uma solenidade, como você disse. Isso, ou seja, é a festa em que a gente celebra com o grau máximo. Tem as festas, por exemplo, a gente fala uma festa de Nossa Senhora, e a solenidade de Nossa Senhora. E Imaculada é uma solenidade. Celebramos com o máximo grau litúrgico, a máxima pompa, digamos assim. Agora, Marlete, a gente tem vários títulos de Nossa Senhora, né? Temos as Isso. aparições, que a gente sabe que umas ainda, assim, a ciência tenta explicar e não consegue, como a de Guadalupe, por exemplo, Isso. né? Mas nós temos os títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Guadalupe, Lourdes, Fátima, né? Agora eu queria saber, se a Imaculada Conceição também a gente pode colocar como um título de Nossa Senhora, já que, por exemplo, tem a aparição dela que ela diz, eu sou a Imaculada Conceição, né? Então, ela é. Então, como é que funciona isso para a gente poder entender? Isso, não, exato, você disse bem, então, é um título de Nossa Senhora, mais um, né, entre tantos. E a gente pode ver que de onde vêm esses títulos, como você mesmo falou, muitos, né, são originários das aparições. Nossa Senhora apareceu, né, lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, apareceu em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. Aqui no Brasil ela não apareceu, mas foi encontrada, então Nossa Senhora Aparecida, apareceu, né, da cidade de Aparecida, né? Então, vem do nome onde ela se manifestou, digamos assim, através de uma aparição, um milagre ou qualquer coisa. Temos muitos títulos bíblicos, como nós vemos na ladainha de Nossa Senhora mesmo, Torre de Davi, Sede de Sabedoria, Arca da Aliança, todos títulos bíblicos, títulos muito populares também, que nasce, né, de repente a pessoa está num momento de desespero, recebe uma graça e de repente, dependendo dessa graça, daí vem o nome, um título, né? Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Sorriso. Aqui a gente fala Nossa Senhora da Boa Pauta. Pois é, Nossa Senhora da Boa Pauta, tá vendo? A gente precisa dela na hora de pensar numa pauta, ela inspira Nossa Senhora da Boa Pauta. Né? Então são vários títulos e a Imaculada é mais um deles. Né? E como você disse, foi muito bem aí, né, explicado por ela mesma, porque é muito lindo pensar nisso. Então, já que você falou, você vê o dogma, né, da Imaculada Conceição foi proclamado em 1854. Em 1858, Nossa Senhora aparece, né, a Santa Bernadette, e quando perguntada quem ela é, o que ela responde? Eu sou a Imaculada Conceição. Então, a gente vê que Nossa Senhora vem aí para confirmar essa verdade, e aí a gente percebe mais aqui no que de fato é uma verdade revelada por Deus. Tanto que foi confirmada depois por Nossa Senhora. É nessa aparição que a gente vê, então, essa ligação desse título de Nossa Senhora com a aparição de Lourdes? Isso, na verdade, já existia o título, porque já tinha sido proclamada Imaculada, né? Mas aí a gente vê aí a confirmação disso, digamos assim, né? Com a aparição em Lourdes, que inclusive São Maximiliano tinha... A gente está falando de Nossa Senhora, não dá para não pensar no nosso fundador, e ele amava demais citar, né, esta aparição, exatamente para justificar. Ela é a Imaculada, é a toda pura, é a toda... né, branca, digamos assim, a pura, puríssima. Então a gente pode falar, porque a gente tem, por exemplo, Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. Né? Nós podemos falar, todas são imaculadas. Todas então, são né? Por exemplo, imaculadas. Nossa Senhora Imaculada de Guadalupe, Nossa Senhora Imaculada de Lourdes. A gente se apega ao segundo título, mas ela é sempre a Imaculada. Olha, podemos colocar assim, Imaculada Conceição Aparecida, porque é ela. Então, você estava explicando essa questão do dogma, de ser verdade de fé, né?
Mas a nossa igreja é muito delicada no que diz no quesito para ela falar qualquer coisa e afirmar como posição da Exato. igreja, né, Marlete? Exato. Só que a gente também tem muita questão da graça de Deus. Queria que você falasse um pouquinho disso, que Maria é o que é, não porque nós proclamamos simplesmente, mas por graça de Deus, né? Exato. E, aliás, o dogma da Imaculada Conceição nos diz isso. Quando a gente pensa, o que é esse dogma? É claro, nós pensamos em Nossa Senhora, ela é toda pura, é pureza. Mas ela é toda pura por quê? Porque foi agraciada por Deus, né? Ela é, digamos assim, a Imaculada Conceição, quando a gente pensa nesse dogma, olha para Maria toda pura, a gente pensa, na verdade, deveríamos pensar antes de mais nada, na gratuidade, na graça de Deus. Porque não foi por mérito de Maria que ela é toda pura, mas por misericórdia, por gratuidade, por graça de Deus, né? Então é muito lindo. O que é a Imaculada Conceição? Gratuidade, amor, misericórdia de Deus. Revela a grandeza de Deus antes de mais nada. Às vezes a gente para na figura de Maria, mas vamos pensar nisso. Ela é cheia de graça, não por mérito, mas por bondade de Deus. É lógico que ela correspondeu a esta graça, não é? Tanto que quando a gente pensa, como eu disse, um dogma, ele é sempre fundamentado na Sagrada Escritura, né? E este dogma, digamos assim, nós não encontramos na Sagrada Escritura uma parte escrita lá que Maria é toda pura, é concebida sem o pecado. Mas temos passagens bíblicas indiretas que nos levam a crer nisso. E uma delas é, por exemplo, a saudação do anjo a Maria, quando o anjo diz, né, alegra-te, cheia de graça. E este cheia de graça, meu irmão, minha irmã, olha, a gente precisa realmente conhecer a língua para saber o que significa isso. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Significa que Deus tomou Maria e a fez, né, cheia, transbordante da graça, fez objeto da sua misericórdia, da sua graça, e de uma vez por todas, não por aquele instante, mas Maria foi agraciada, tornou-se objeto da graça de Deus, digamos assim, por todo sempre. É muito profundo isso. É profundo. E sendo cheia da graça, a gente pode falar, é toda pura. Mas vamos pensar nisso, em primeiro lugar, por gratuidade, por graça de Deus. É verdade. É por isso que eu não gosto muito da palavra quando diz para alguém assim, desgraçada, porque significa que a pessoa não Sem tem a a graça graça de Deus, né? Sim. E eu falo, gente, é uma palavra tão pesada, né? Sim, é verdade. Porque todos nós estamos acho que sujeitos à graça de Deus, Exato, né? e não porque, como eu disse, não porque nós merecemos, porque se a gente fosse merecer, né, se Deus olhasse as nossas culpas, como diz lá o Salmo, que eu gosto muito, Senhor, se levares em conta as minhas culpas, pelo amor de Deus, né, toda nada. Mas a graça de Deus somos, é a forma como a gente acolhe essa graça. Maria abriu-se totalmente à graça, né, e se nós também soubermos, a exemplo de Maria, nos abrirmos, certamente a nossa vida, né, será só graça. É o que a gente quer, né, Marlete? Deixa eu te falar. Você estava falando no começo da questão, explicando o porquê do título da Imaculada, que ela foi preservada da mancha, né, do Isso. pecado, desde a sua concepção, né? Eu sei, a gente sabe pela história que Joaquim e Ana eram muito religiosos, Isso. né, os pais de Nossa Senhora eram muito religiosos, mas não tinham a graça de ter um filho. Eles já Exato. tiveram filhos muito na velhice, né? Eu queria saber de você primeiro assim, Má, por exemplo, como que a gente pode entender? Porque a gente está falando de Nossa Senhora, isso não tem a ver com o dogma de Maria sempre virgem, né? Digamos assim, que... a questão da Imaculada. A questão da Imaculada não tem a ver com a concepção de Isso. Nossa Senhora, porque às vezes a gente confunde, né, bem colocada a sua pergunta, sobretudo quando a gente pensa também na concepção de Jesus. Exatamente. Né? Jesus foi concebido virginalmente. Né? Maria não teve relação com nenhum homem, como nos diz. Isso sim, está claríssimo na Sagrada Escritura. Né? Lucas, Mateus, então, nossa, você leu o primeiro capítulo de Mateus, ele afirma e reafirma várias vezes que o que aconteceu com Maria foi obra do Espírito Santo. Então, a concepção de Jesus foi virginal. Né? Não dá para confundir com a concepção de Nossa Senhora. Não significa que ela é toda pura porque foi concebida virginalmente. Temos os evangelhos apócrifos, que são esses evangelhos que foram escritos também lá nos primeiros séculos da igreja, lá no comecinho, que são evangelhos que não foram aceitos pelo cânon da nossa igreja, né? Porque o nosso cânon, a nossa Bíblia, né, tem 4 evangelhos, como a gente bem conhece. E esses evangelhos chamamos apócrifos, ou seja, anônimos, escondidos, não foram aceitos, não fazem parte da nossa Bíblia, porque tem um caráter, assim, bastante fantasioso, bastante, assim, às vezes muito exagerado. Tem um evangelho apócrifo que fala da concepção de Nossa Senhora. E ali ele conta, pela forma como conta, a impressão que também Ana não teve relação com Joaquim. Porém, isso é um evangelho apócrifo, não é o que a nossa igreja, né, a gente
não significa necessariamente que Maria foi concebida, né, virginalmente. Isso não importa, independente da forma como ela foi concebida, ela foi preservada do pecado. Agora, virginalmente Jesus foi concebido. Então, Maria concebeu virginalmente, mas não podemos dizer o mesmo de Ana e Joaquim, né? Então, a gente fala da Imaculada justamente da forma como que Maria foi concebida. Sim. Né? Ela foi, digamos, concebida normalmente, digamos, como qualquer ser humano, mas foi preservada do pecado original, que é aquele que a gente nasce com ele, mas depois com o batismo nós também somos lavados dessa mancha. E sabe, Mel, você falando isso pra mim, me vem muito assim, o pensamento com relação a esse nascimento de Nossa Senhora, né? Porque às vezes a gente questiona, como que eu posso dizer? Eu tô meio assim, perdida no que eu queria fazer de pergunta agora pra você, né? Mas a gente questiona um pouco essa questão justamente de saber que Nossa Senhora foi concebida, né, por Joaquim e por Ana, que eram muito religiosos, né, preservada do pecado, com aquilo que, da forma com que ela preservou, da forma com que ela teve Jesus, Jesus foi gerado nela, que é justamente, né, por obra do Espírito Santo. Agora, eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos nesse aspecto é defender isso. Por isso que eu falei que um curso de Mariologia seria excelente pra gente. Como nós, cristãos católicos, podemos defender isso? Porque a gente, muitas vezes, a gente acaba, né, no meio de uma conversa, alguns embates religiosos. E eu gosto muito de falar, né, do posicionamento, mas a gente fala, quando fala de Nossa Senhora, fala muito de experiência de vida, né, de experiência com Maria. Mas eu acho que é interessante a gente saber por onde que a gente pode começar, né, defendendo esses pontos, esses aspectos. Sim, é importante a gente dar as razões da nossa fé. E é claro que a gente encontra uma certa dificuldade, como você colocou, sobretudo no dogma da Imaculada e no dogma da Virgindade Perpétua, porque são dogmas foram proclamados no segundo milênio, os dois primeiros. Por exemplo, vamos pensar nos nossos irmãos separados, né? A igreja, né, dos protestantes, digamos assim. Eles aceitam muito bem os dois primeiros. A paternidade divina e a virgindade de Maria. Para eles a questão é a virgindade perpétua, porque Maria concebeu virginalmente, isso ninguém tem dúvida, né? Mas a questão do dogma da Imaculada também, virgindade perpétua, digamos, que é Maria, que diz que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Antes, para eles não tem dúvida. Mas durante e depois, eles já não acreditam nisso, como não tem uma certa resistência em relação ao dogma da Imaculada. Então, como não é um dogma aceito pelas igrejas protestantes também, é lógico que somos muito questionados. Mas aí, Tom, acho que como você disse, entre a nossa experiência, a nossa fé, mas em primeiro lugar, a gente tem que pensar nisso. Eu afirmando que Maria é Imaculada, eu não estou tanto, como eu já disse, enaltecendo a figura de Maria. Então, às vezes, os nossos irmãos protestantes podem olhar para a gente e falar, nossa, mas é exagerada essa devoção à Nossa Senhora, tudo em Nossa Senhora. Não, mas se olharmos em profundidade o que está por trás do dogma, com esse dogma nós estamos simplesmente afirmando, como eu disse, a misericórdia, o amor, a iniciativa de Deus. Então, é Deus que é exaltado. Né? Eu olho para a Imaculada e penso, ela é Imaculada, mas porque Deus fez isso. Né? Então, na verdade, eu estou só reconhecendo ainda mais a grandeza, né, de Deus. Então, é lógico, ele agraciou Maria. Mas, então, quando eu digo que Maria é Imaculada, lógico que é a figura dela, né? Que bacana. Mas por trás disso, quem eu estou exaltando? A grandeza e a misericórdia de Deus. Então, se a gente olha por esse lado, a gente vê que realmente estou elogiando ainda mais a Deus, porque, né, é isso. Então, a gente pode falar, né, que Maria ela foi escolhida desde sempre. Uma vez eu vi, Marlete, um embate em redes sociais, escreveram assim, se Maria tivesse dito não, né, e aí, falando sobre o sim de Nossa Senhora, e eu lembro de uma pessoa comentar, teria sido escolhido outra. E aí você falando disso, que ela foi preservada do pecado desde o ventre da mãe, significa que ela já tinha sido escolhida e que seria ela de qualquer jeito, porque Deus sabia quem era ela e que ela não diria não, conhecendo também a família, a raiz. Sim, porque né, dela. É lógico, Tom, eu também já ouvi esse tipo de questionamento. É claro que Maria poderia ter dito não, inclusive quando eu tenho a possibilidade, né, de dar alguma palestra sobre isso, né, lá no EDAP, nas aulas de Mariologia, e eu pergunto, né, sempre para eles, e vocês acham, e Maria poderia ter dito não? A gente acha que ela é obrigada a dizer, claro que poderia ter dito não. Eu ainda brinco, né, eu falo, Deus teria o plano B, né? Mas não se trata disso. Quando uma pessoa é amada e corresponde a este amor, não tem por onde fugir. Eu digo, mesmo nós,
né? Às vezes eu mesma, às vezes me paro pegando, eu falo, gente, mas Deus me ama tanto, e o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Automaticamente eu me sinto chamada a retribuir, a fazer alguma coisa por esse amor. E com Maria, que foi sempre amada desde o primeiro instante, como Deus nos ama desde o primeiro instante, digamos assim, mas ela acolheu esse amor, né, de forma plena, de forma total, aberta. Então não tinha como ser diferente. Ela poderia ter dito não, poderia, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio, como dá a cada um de nós. Poderia ter dito não. Mas é impossível pensar que ela diria não, sendo uma pessoa que sente o amor de Deus de forma tão grande na vida. Não teria por onde fugir. Se a gente experimenta isso, né, Tom? Imagina ela. Eu lembro da frase, né, que fala que Deus capacita os escolhidos, né? Ele escolhe porque ele sabe que mesmo na nossa limitação, principalmente nós, né, que somos pecadores, verdade, que vivemos... ele sabe que a gente pode, que a gente é capaz. E capacita a gente, né, todo dia para isso, né, para essa construção. Agora, Marlete, para a gente, né, finalizar até, Padre Kolbe é um grande admirador do título da Imaculada, né? E nós, da Milícia da Imaculada, somos da Milícia da Imaculada, né? E eu vejo muito essa relação bonita, né? Assim, não sei se você vai poder, porque está fora do nosso roteiro, mas se você vai poder me falar, né? Por que Padre Kolbe escolheu o título da Imaculada Conceição? Pois é, Tom, eu também, é bonito pensar nisso, né, que ele não só, ele tem um amor profundo, né, por Nossa Senhora, mas sobretudo, em todos, porque nós gostamos de Nossa Senhora, eu gosto, por exemplo, de Nossa Senhora de Guadalupe, né, tem um amor muito grande, mas não é que a gente está todo momento, guadalupana, ou Guadalupe, não, a gente se refere a ela de forma geral, assim, até sobre vários títulos, mas São Maximiliano era a Imaculada em tudo. A Imaculada, ele repetia, era a Imaculada. E isso é muito bonito. Mas por que ele gosta desse título, né? Porque, como ele mesmo dizia, é lógico que, se a gente for pensar em termos de importância, o dogma da maternidade divina, Maria Mãe de Deus, é o dogma mais importante. Ele é o responsável, digamos assim, por todos os privilégios de Maria, né? Porque ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus, ela foi concebida sem o pecado. Porque ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus, ela concebeu, né, por obra do Espírito Santo, virginalmente. Porque ela cooperou de forma única na história da salvação, por ser a Mãe de Deus, ela foi elevada aos céus. Então tudo gira em torno da maternidade divina. Digamos, é este dogma que justifica os privilégios de Maria. Então, ele poderia ter falado, né, usado esse título Mãe de Deus, mas ele gostava da Imaculada porque ele dizia, os outros dogmas, né, diz respeito, é Mãe de Deus, a sempre virgem porque concebeu virginalmente, foi assunta porque cooperou na história da salvação. Mas a Imaculada Conceição diz respeito ao ser de Maria. Explica quem é Maria, a pessoa de Maria. Né? E por isso ele gostava tanto. Ele falava, traduz quem é de verdade Maria. E aí também porque ele ama todos os títulos também, né? Então ele resumiu todos eles nesse daí. É o ser de Maria. Quem é Maria? É a Imaculada. Tá ali. Pronto, né? Marlete, vou convidar você para levantar então aqui, pra gente ir do ladinho da imagem de Nossa Senhora. Estamos com nossa árvore de Natal também aqui, já estamos em ritmo natalino. Para que nós, juntas, possamos renovar a nossa consagração, né? Em nome de todo mundo que está em casa, que eu sei que todo dia reza a consagração Nossa Senhora, né? Os nossos milites. Lembrando vocês que sábado agora, então, a gente vai ter a missa em honra à Imaculada Conceição. Vamos na fórmula da nossa fórmula de São Maximiliano. Dentro dessa espiritualidade. Exatamente. Algumas pessoas vão se consagrar à Imaculada. Eu já sou consagrada, a Marlete também é consagrada, né? Mas outras pessoas vão se consagrar dentro desse carisma nosso, mariano, missionário e kolbiano, à Nossa Senhora. Então, quero convidar você que está em casa também, para que você possa, junto com a gente vai encerrar aqui, do ladinho de Nossa Senhora, renovando, né, Marlete, a nossa consagração Imaculada. Mais que justo. Vamos juntos, então, né? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados.
Marlete, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Que delícia te receber pra gente Eu falar que de Nossa Senhora. agradeço. Acho que a gente tem que fazer isso uma vez por mês, pelo menos pra falar de Nossa Senhora. Pro pessoal que tá em casa, né, poder entender um pouquinho mais porque a gente é tão apaixonado por ela. É verdade. Eu é que agradeço, Tom. Foi uma alegria enorme. E você que tá em casa, não sai daí não, tá? Que a gente já volta, porque daqui a pouquinho tem notícias de hoje aqui no nosso programa com o Nelson Henrique. Sai daí não.